rotativos que são eleitos a cada 5 anos. Se a gente pegar a história das duas grandes guerras mundiais que marcam todo o sistema internacional, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda, após a Primeira Guerra Mundial também foi feito um esforço de arquitetura internacional para evitar a guerra, que foi a Liga das Nações, que tinha um princípio muito mais idealista, de uma nação um voto, cada nação soberana, tentar trazer a lógica da democracia norte-americana para o âmbito internacional. E falhou. Deu errado e eclodiu a Segunda Guerra Mundial. Portanto, quando foi construído o Conselho de Segurança da ONU, em 1947 em diante, mais ou menos, você tem esse aprendizado que é fundamentado nessa noção construída na teoria de relações internacionais de equilíbrio de poder. E, portanto, constrói-se já uma arquitetura institucional. Então, você tem o sistema ONU, você tem a Assembleia Geral da ONU, que cada país é um voto, todo mundo tem o mesmo direito de assento e de poder decisório, e criou um órgão separado, o Conselho de Segurança da ONU, só responsável pela parte, digamos assim, policial desse organismo internacional. Aí fez uma distinção por poder. E essa distinção visa que as principais potências estejam equilibradas, de modo a instituição internacional refletir a distribuição de poder. Não adianta, portanto, nesta visão, eu artificialmente induzir a igualdade jurídica entre as nações. Todas são soberanas, têm esse princípio, mas quando eu vou falar de guerra e segurança, eu respeito uma segunda instituição informal dessa sociedade internacional, que é a distribuição de poder e o equilíbrio de poder. Então não adianta eu colocar nações sem poder para comandar o policiamento do mundo. Quem vai ofertar tropas para a ONU? Então a gente vai ver o sistema ONU não tem as forças armadas da ONU. Não existe. Aí nós estaríamos caminhando para uma centralização da autoridade no âmbito internacional. São as nações soberanas que cedem tropas para a ONU, aí sim poder instalar missões cujo objetivo é a paz. Então, vamos ver como é que se estrutura o Conselho de Segurança da ONU. E aqui eu já trago o primeiro gráfico desta aula, que é o gráfico da etapa 6, que é esse gráfico de pizza, que ele pega na base de dados SYNC. O que é o SYNC? O SYNC é um índice quantitativo, numérico, de poder. Então pega várias variáveis, população, renda, tamanho das forças armadas, gasto em defesa, produção de petróleo, entre outros fatores, e compõe isso tudo num índice de 0 a 1, em que quanto mais próximo de 1, mais poderoso é o país. E aqui eu peguei os 20 primeiros, nesse gráfico da etapa 6, os 20 primeiros países, e separei eles, como vocês podem observar aqui, entre os membros permanentes, em vermelho, que vão ser os 5 países que eu vou mencionar, e os membros provisórios, aqui em azul. Então, quem são os membros permanentes? Os Estados Unidos e a Rússia, herdeira da União Soviética, os principais vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mas França e Inglaterra, aliados, e a inclusão primeiro de Taiwan, mas depois da China e a Rússia, os 5 países que eu vou mencionar.
e os membros provisórios aqui em azul. Então, quem são os membros permanentes? Os Estados Unidos e a Rússia, herdeira da União Soviética, os principais vencedores da Segunda Guerra Mundial. Mas França e Inglaterra, aliados, e a inclusão primeiro de Taiwan, mas depois da China, justamente com essa lógica de equilíbrio de poder na Ásia, no Oriente, na contenção do então beligerante Japão. Então, eu tenho no Conselho de Segurança 15 países representados. Na Assembleia Geral da ONU, todos os países estão representados. No Conselho de Segurança, eu crio uma representação mais indireta ainda. E como que se dividem? Então, a gente tem aqui nessa figura a distribuição do Conselho de Segurança da ONU hoje, que sofreu pouquíssimas reformas desde a sua criação nos anos 40. Então, a gente tem 3 assentos para o grupo africano, 3 assentos para o grupo da Ásia e Pacífico, um já ocupado de maneira permanente pela China, 2 assentos para o leste europeu, um já ocupado pela Rússia de maneira permanente, 2 assentos para o GRULAC, que é a América Latina, e 5 assentos para a Europa Ocidental e América e Estados Unidos e Canadá. Aqui inclui Austrália e Nova Zelândia, que tem 3 permanentes e 2 rotatórios. E como é que funciona? Feito esse conselho de 15 países, você precisa de 9 votos afirmativos, incluindo esses 5 membros permanentes. Então vamos retomar. Os membros permanentes: Estados Unidos, Reino Unido, França, Rússia e China. Eu, para aprovar, então vamos supor, o Iraque, no começo dos anos 90, invade o Kuwait. Então é um país membro da ONU soberano invadindo outro país membro da ONU soberano. Portanto, a ONU decide fazer uma missão de restaurar a soberania kuwaitiana. Vamos supor, um exemplo hipotético. Aí você precisa de 9 votos desses 15 para que o Conselho aprove uma missão e forme uma força internacional, ou seja, vários países doam tropas, conforme uma missão, estabelece um comando e aí vai promover o uso da força de maneira legítima, segundo as regras desse arranjo intergovernamental. Então, basicamente, o que a gente pode perceber? Se a gente olhar aqui no gráfico da etapa 6, só esses 5 países que são membros permanentes e têm poder de veto, o que significa? Podem os 9 aprovarem uma missão e um desses 5 vetarem, não vai ter missão. Portanto, esses 5 lhe é concedido, o que eles têm de poder militar é traduzido em poder decisório. E a gente percebe que a distribuição do poder, só esses 5 correspondem a 43% de todo o poder militar. Isso são dados de 2016.
os mais recentes disponíveis. E todos os outros mais poderosos, os 15 mais poderosos, eles somam 31% do poder global. Portanto, de fato, o Conselho de Segurança da ONU reflete a distribuição de poder militar no mundo. E veja, portanto, então a gente tem 5 membros permanentes, 10 não permanentes, e esses 10 não permanentes são eleitos aí sim na Assembleia Geral da ONU, que seria quase como o Congresso Nacional, e cada país um legislador. E, portanto, aí eles são eleitos de maneira rotativa. No mandato de 5 anos recente, o Brasil, junto com o México, ocupam essas 2 cadeiras do GRUA. Mas vamos entender um pouquinho mais o que são essas missões de paz e o que faz o Conselho de Segurança da ONU. Para que ele serve e como ele funciona. Então, veja, a gente tem vários tipos de missões de paz. Desde a mais branda, com menos uso de recurso possível, que é o Conflict Prevention, até o Peace Enforcement, que é o único tipo de autorização que a ONU dá no capítulo 7 da Carta da ONU, como se fosse a Constituição da ONU. Ela permite o uso da força militar para avançar território, para perseguir grupos rebeldes, grupos terroristas ou entre outras ameaças àquela ordem que foi perturbada. Então, o primeiro ponto importante, vamos pensar, então a gente tem vários tipos. Esse Conflict Prevention é só aviso prévio, coleta de informação, é o primeiro tipo de missão que o Conselho de Segurança da ONU faz para averiguar a situação. Só medidas diplomáticas. O peacemaking, aí já busca usar diplomacia. Então, aprova uma missão para ver se a diplomacia é capaz de colocar as partes beligerantes para chegar a um acordo. Depois a gente tem o peacekeeping, que foi o exemplo da missão no Haiti que o Brasil liderou. A única missão de paz da ONU, e a gente vai depois discutir isso na aula 4 um pouco, a única missão de paz que o Brasil liderou foi a MINUSTAH no Haiti, que é do tipo peacekeeping. Então, para que serve, como que aprova essa missão? O primeiro importante aspecto é que o Haiti, no caso da MINUSTAH, o governo legítimo e reconhecido pelos outros países como o governo legítimo do Haiti, ele precisa consentir que a missão da ONU entre no país. Portanto, a soberania não é violada nesse arranjo intergovernamental. Aí a gente vê uma ordem anárquica. Na anarquia internacional, eu preciso, no caso aqui do peacekeeping, dessa missão de paz da ONU, eu preciso da aprovação, do consentimento do país soberano. Seria como se no âmbito nacional, para a polícia entrar na minha casa hoje, ela precisaria de um mandato judicial. Se fosse um arranjo anárquico intergovernamental, como é o da ONU, pensa isso no âmbito nacional, a polícia teria que ter a minha aprovação e somente com a minha aprovação ela poderia entrar na minha casa e, digamos assim, fazer a sua missão. E, portanto, essa é uma característica importante do sistema ONU que eu queria trazer para essa aula substantiva. Então, por exemplo, no Haiti, qual que é o mandato das tropas da tropa multinacional que vai para o Haiti estabilizar o país? Eles podem proteger civis, eles podem incentivar o desarmamento da população, eles podem apoiar o funcionamento de eleições, eles podem policiar as ruas, mas eles não podem invadir, por exemplo, um território rebelde e fazer uma missão coercitiva. Portanto, é um mandato bastante limitado do ponto de vista do que pode ser feito em termos do uso da força. E aí você tem uma legitimidade pautada nesse princípio da soberania. Então, na anarquia internacional, eu não preciso ter uma autoridade central
para que os países respeitem a soberania. E quando um país invade o outro, ele sabe o que ele está fazendo. Ainda assim, como eu citei na aula 1, tem casos em que a legitimidade virou uma guerra de narrativas, como é o caso da Rússia e da Ucrânia. E, portanto, a questão não se resolve simplesmente com a ONU, mas o que a gente vai ver principalmente agora, feita essa breve descrição sobre o Conselho de Segurança da ONU? A gente vai ver como o equilíbrio de poder e a distribuição de poder é um elemento central, é uma instituição informal dessa ordem anárquica internacional. Então eu vou usar o exemplo do fim da Guerra Fria e a atuação do Conselho de Segurança da ONU. Então toda essa arquitetura que eu comecei brevemente descrevendo, ela é forjada após a Segunda Guerra Mundial e ela se desenvolve na Guerra Fria, e foi caracterizada por um equilíbrio de poder bipolar. O que significa? Há dois grandes polos de poder, Estados Unidos e União Soviética, que tamanho é o equilíbrio, que a famosa frase da Guerra Fria é paz impossível, guerra improvável. A crise dos mísseis em 1962 foi talvez o ponto mais tenso desse equilíbrio de poder, mostrou que uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética seria a última guerra, dado a escala nuclear que ambos detinham. Vale lembrar, esqueci de mencionar, que no Conselho de Segurança da ONU é legítimo apenas esses 5 membros permanentes com poder de veto deterem arsenais nucleares. Só que nada impede que Israel, Índia, Paquistão tenham armas nucleares, que a Coreia do Norte faça testes, que o Irã, a África do Sul já fez, Brasil e Argentina também já fizeram suas gracinhas nos anos 70, entre outros países. Mas vale lembrar disso. Então a Guerra Fria tinha essa estrutura bipolar. Cai a União Soviética, Gorbachev inicia uma abertura, uma ocidentalização do sistema soviético, as repúblicas socialistas soviéticas vão se tornando independentes e rui esse sistema bipolar de equilíbrio e emerge um novo sistema, o unipolar, que agora a gente tem uma grande potência preponderando, que é os Estados Unidos. Hoje, 2000, os anos 2000, década de 2020, adiante, temos já um equilíbrio ou um reequilíbrio com China, agora uma aliança China-Rússia, mas no imediato pós-Guerra Fria, anos 90 do século XX, emerge um novo sistema internacional unipolar. E várias instituições são modificadas nesse sistema. A OTAN ganha vários membros, todas capitaneadas pelos Estados Unidos, né? Surge a União Europeia, que é independente dos Estados Unidos, mas muito alinhada. O Banco Mundial muda sua forma de atuação, que é outra instituição criada em Bretton Woods. O antigo GATT vira o OMC para regular e liberalizar o comércio internacional. Então essa nova ordem pós-Guerra Fria causa várias alterações em várias instituições internacionais, menos no Conselho de Segurança da ONU. E aí a gente tem uma questão muito interessante para tratar aqui nessa aula. Embora o Conselho de Segurança da ONU não tenha mudado aquela estrutura que eu descrevi, os 9 votos, os 15 membros, 5 permanentes, 10 rotativos, etc, etc, embora eles não tenham mudado em nada, a sua atuação aumentou de maneira exponencial. E aí a gente já vê o gráfico da etapa 7, que é um gráfico simples que a gente fez de linha. E aqui no eixo horizontal nós temos as décadas. Então, anos 50 é Guerra Fria, 60, 70, 80, até 90 é tudo Guerra Fria. A gente vê um baixo volume de envio de tropas. Aqui no eixo vertical
é a quantidade de tropas que esses países soberanos ofertam, põem à disposição da ONU para promover a paz, e acaba a Guerra Fria, cai a União Soviética, explode o número de operações de paz. Então, um Conselho de Segurança que era considerado congelado no período da Guerra Fria, em que tanto Estados Unidos quanto a União Soviética usavam o veto um contra o outro. Então, se a gente for para o gráfico da etapa 8, depois eu volto no da etapa 7, a gente percebe o quê? Então, esse é o gráfico de barra em que eu separei por períodos da Guerra Fria, cada um é uma cor. Então, a gente percebe que os primeiros anos da Guerra Fria, que é o rosa e o verde, o número de vetos aqui no eixo horizontal é muito maior de quando assume o Gorbachev em 86 e começa a ruir a União Soviética. Então o que acontece? A partir dos anos 90, param tanto Estados Unidos e União Soviética de usar o poder de veto N vezes. E, portanto, agora as operações passam a ser aprovadas. E o Conselho de Segurança da ONU, de uma atuação tímida no concerto bipolar Estados Unidos versus União Soviética, passa a ser uma dos principais atores na promoção da paz mundial. E a gente vai entender o porquê. E a explicação está nessa mudança do equilíbrio de poder, que saiu do bipolar e foi para o unipolar. E aí, na literatura, nas teorias de relações internacionais, há autores e autoras que argumentam que um país, grande potência, mais forte do que todos os outros, é capaz de promover a paz. Outros chamarão isso de tirania e que sempre haverá um competidor tentando destruir essa ordem unipolar. Independentemente disso, o que nos importa aqui nessa aula é compreender esse fenômeno aqui ilustrado por esse gráfico. Então, de uma atuação muito tímida, o Conselho de Segurança da ONU passa a aprovar várias missões e atuar de maneira bastante assertiva na propensão à paz. Então, se antes era muito comum aos Estados Unidos vetando de 1945 a 65 e de 66 a 85 muito velho. Olha a União Soviética, na época que era a União Soviética, hoje Rússia, quantos vetos eles usaram nas primeiras décadas da Guerra Fria, e depois isso vai diminuindo bastante, o que tem muito mais aprovações. Então, qual que é a lógica explicativa de o porquê o Conselho de Segurança da ONU passa, no pós-Guerra Fria, a atuar de maneira assertiva? Então, vejamos. Cai a União Soviética e emerge os Estados Unidos como grande potência militar. Todas essas missões que a gente viu no gráfico de linha, no gráfico da etapa 7, todas essas missões são apoiadas pelos Estados Unidos. Portanto, a grande potência passa a definir a agenda de segurança internacional. O que é ameaça, o que não é ameaça a esta ordem pós-Guerra Fria. Então vamos supor que os Estados Unidos sejam, aqui nessa figura, a potência com poder de veto 1. E ela quer uma intervenção militar no Iraque. Então agora já estamos em 2003, Saddam Hussein, 11 de setembro, Al-Qaeda, o Bush quer invadir o Iraque. Os Estados Unidos podem invadir o Iraque sozinhos? Podem e o fizeram. Mas, para ter legitimidade internacional, e isso é um grande ativo no âmbito doméstico norte-americano, com a opinião pública, é um grande ativo para não romper as suas parcerias ou não estremecer, os Estados Unidos preferem usar a ONU e invadir o Iraque com uma força multinacional. E aí os Estados Unidos então é a favor de invadir o Iraque e manda para o Conselho de Segurança esse pedido. A gente tem uma potência de veto 2, por exemplo, a França, que prefere
que não seja uma intervenção militar, capítulo 7 da Carta da ONU, mas que se utilize o capítulo 6 e se aprovem sanções econômicas. O Conselho de Segurança da ONU também aprova sanções econômicas. E, portanto, estrangula o Iraque para que o Saddam Hussein abra as portas do país e seja fiscalizada a produção de armas, cujo grande mote da invasão do Iraque era a produção de armas de destruição em massa que não existiam. E vamos supor que existe a China, outra potência com veto 3. Aqui no exemplo, para simplificar, a gente pega 3 potências com veto. Ela não quer que aconteça nada, que ninguém faça nada, que todas as soberanias sejam intactas e defende o princípio da não intervenção. Tem sido uma linha tradicional da política externa chinesa. Como é que a distribuição de poder muda a lógica e a racionalidade dos atores? Ora, antes, na Guerra Fria, a União Soviética ia vetar a invasão do Iraque, acabou, não vai ter missão de paz. Pós-Guerra Fria, os Estados Unidos são tão poderosos que essas outras duas potências sabem que se elas não aprovarem no sistema ONU, os Estados Unidos podem ir fora do sistema ONU e invadir do mesmo jeito. Portanto, tamanho é a diferença de poder entre essas principais potências que a França, por exemplo, e a China se veem compelidas a aprovar a intervenção militar, porque assim, dessa forma, como a gente viu naquele quadro dos tipos de missões de paz, eles podem tentar interferir no alcance, na quantidade de tropas, no mandato, no uso da força, na produção de informações, de relatório, podem dividir o comando militar da missão, entre outras possibilidades que fora da ONU não tem. Fora da ONU, aí os Estados Unidos fazem precisamente o que eles querem na hora que eles querem. Então, os Estados Unidos até podem ceder um pouquinho e aceitar algumas regras, alguns limites do uso da força, mas cair com tudo. E o exemplo da guerra do Iraque de 2003 é precisamente esse. A França, por exemplo, era contra a guerra. A China, a Rússia, contra a guerra. Não foi aprovado no Conselho de Segurança da ONU. O que aconteceu? Os Estados Unidos formaram uma força de mais 19 países. Então, além de já ser a potência, consegue, por ser a potência, aglutinar, foi e invadiu o Iraque. E aí saiu do sistema ONU. E, portanto, a concentração de poder, a unipolaridade, fez com que o Conselho de Segurança da ONU aprovasse mais envio de tropa, porque os outros países com poder diverso não têm o incentivo mais para vetar. É melhor aprovar aqui na ONU do que a potência solitária fazer o que quiser fora dela. Portanto, acontece uma mudança sistêmica, e isso nas teorias de relações internacionais chama neorrealismo, que é da bipolaridade da Guerra Fria para a unipolaridade dos Estados Unidos, manda em tudo. Portanto, a ação unilateral vira muito crível, é uma ameaça bastante significativa. Isso gera incentivo para que todos os outros países dos 5 permanentes do Conselho de Segurança cooperem com a potência, que passa aí sim a usar o Conselho de Segurança da ONU para ser a polícia do mundo comandada pelos Estados Unidos. Por isso a gente observa naquele gráfico da etapa 7 um aumento muito grande do número de missões de paz, até uma delas o Brasil liderou do Haiti em 2004. Então era isso que eu gostaria de trazer de substantivo, mobilizar esses gráficos. Não deixem de fazer a etapa 9 bônus do Mapa Mundi. Nós faremos mais mapas adiante. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.
vamos pro próximo. Let us go, let us go, let us go. Ó, a gente tem 9 votos caralho, calma aí, 9 votos afirmativos para 9 votos afirmativos para todo o resto. Inclusive o voto permanentes. Peraí. Aqui em cima a gente vai... Aqui. A Assembleia Geral da ONU elege os 10 membros, é isso? Calma, não. Os membros na verdade, Conselho Geral da ONU, seguindo distribuição geográfica. Beleza. A ONU é a Assembleia Geral da ONU. Perfeito, deixa eu ver se tá gravando. Tá perfeito, tá perfeito. Então vamos lá, vamos continuar. 5 permanentes com veto e 10 não permanentes. 5 permanentes com veto e 10 não permanentes. Os mandatos são de 5 anos. Conflict prevention. Let us go, let us go, let us go. Gráfico de setores. Gráfico de pixel também é chamado de gráfico de setores. Ele é um dos menos usados, né, mano? Oxi. Eu tenho que acessar de novo. Vamos ver aqui se tem alguma coisa interessante. Italiano para brasileiros. Nice. Nicezíssimo, cara. Caraca, mano. Caraca, moleque, que isso?
Caraca, moleque, que dia que isso? Põe um pagodinho só pra relaxar. Estrutura. Cadê? Nossa! Caraca! Que é bom, filho. Gostei. Partirei. Ah, tá, sei o que eu tava vendo. Benvenuti. Cururuco. Gostei, gostei. Gostei, gostei. God, God, God. Não. São Paulo. FFLHC. Língua catalã. Hum. Interesting. Deixa eu tentar pegar um que não tem nada. Ih, tem tudo aqui. Você não pode se inscrever neste curso. Foda, né, mano? IME. Vamos lá. Pô, esse aqui seria maneiro. Maneiro de fazer. Esse aqui também seria interessantíssimo. Economia matemática. PIBIC também é interessantinho. Mas vamos ver aqui, ó. Que interessantíssimo. Interessante também. Vamos lá. Portal extensão USP. Do Baraboldo para Punflow. Vamos lá no curso de extensão. É sistema Polo na real. Pera aí.
cursos e atividades oferecidas. Inscrição online. Selecione os cursos à distância. Claro que eu não vou para São Paulo, né? Tô no Rio. Caraca, tá foda, hein? Atualização. Acho que deve ser maneiro. Difusão. Aí, ó. Esse aqui também deve ser interessante. Ah, esse aqui eu tô fazendo. Introduction to Divulgation, Scientific Divulgation. Lunch and Learn. Ah, não, é gratuito. Lunch and Learn. Gratuito também. Gratuitaços. Que são todos pagos, a especialização. Todos pagos. MBA, mano. MBA. Vamos ver aqui as informações. And disciplines. Ó. Aí, ó. Caralho. Bastante coisa. Mas, infelizmente, não se pode ter tudo, né? Let's do this. Que interessante. Isso aqui é too interesting. Isso aqui é o quê? Ah tá, é a mesma coisa. Mesma coisa. Mesma coisa, só muda o negócio. É a mesma coisa também. HPCC Systems. Entendi. Deixa eu ver aqui. Vou ter que parar por aqui. Deixa eu ver se que dia é hoje. Terça-feira. Isso aí.